Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso canal, com muita alegria, Cristine Moreschi. Eu queria até te perguntar se é assim mesmo, o sobrenome está correto? Moreschi. 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 Mas todo mundo lhe conhece por Cris? Todo mundo conhece por Cris. É que eu fui dar uma pesquisada que estava Cristine, chamou atenção. É isso aí. É porque já chama Cristiane, né? Sim. O pessoal já vai na chamada, o professor já chamava Cristiane, eu corrigia. Cristine. É, Cristine. Cristine de Lima é meu nome de nascimento, Moreschi é sobrenome do marido. Sim. E por que ser nutricionista? Então, a história é bem especial, Marcos. A nutrição teve um contato inicial comigo lá na infância. Eu tinha uns 10 anos de idade e a minha mãe tem salão de beleza. Então, trabalhando direto, a gente ajudava nos afazeres. Eu já começava a fazer aquele almocinho, eu já começava a inventar alguma coisa diferente. O contato com o alimento e o querer saber por quê, né? Por que fazer isso? Por que misturar com aquilo? Começou a chamar minha atenção. Eu já gostava muito, né, de biologia, de química, desse entendimento do por que aquela molécula lá, quando mistura com isso aqui, faz isso, né? Por que para um bolo precisa de ovo com farinha, com gordura, senão não dá certo, se faltar o fermento, se faltar, né? Então, essas perguntas pairavam dentro de mim. E num dado momento, conversando com uma amiga mais velha, que na verdade era irmã de uma amiga minha, ela já estava nesse processo vocacional. Isso eu já tinha entre 10 e 12 anos. E ela falou assim, uma amiga minha vai fazer, tá em dúvida entre gastronomia e nutrição, mas ela vai mais, acho que para nutrição, porque ela gosta dessa coisa de atender as pessoas, da ideia de auxiliar as pessoas a organizar isso. E eu já tinha, né, assim, eu brinco meio que uma visão de professora, né? Sim. Eu gosto de falar, de ensinar, e isso despertou curiosidade. Então, nessa época, eu comecei a aprofundar bastante. O que a nutricionista faz, né? O que é? Você imagina, não vamos fazer conta, mas isso faz uns 23, 24 anos. Tinha pouquíssima profissional. Na cidade que eu morava, que era Chopinzinho, Paraná, tinha uma. Né? E o meu pai funcionário público, motorista da prefeitura. Então, estava lá meu pai, dirigindo num dia, caçamba, no outro dia, merenda escolar, sabe como é que é política, né? Sim. Então, acontecem as situações, vai precisando, né? Mudar, não vamos entrar em detalhes, né? Sim, sim. assim Que é. Todo município é assim. Exato. Então, um belo dia, não, agora você vai transportar lá suporte, vai fazer suporte para merenda escolar. E ele começou a ter contato com a nutricionista da prefeitura. Até então, meus pais diziam, nem pensar, isso aqui nem existe por aqui. Você não vai fazer isso. Por que você tem que fazer algo que, né, que ninguém faz? A gente não tem condições. Por que você não faz uma contabilidade? Vai trabalhar no banco que nem a filha do vizinho? Olha lá, que carreira boa, né? E eu insistindo, persistindo, mostrando, poxa, mas é algo diferente, é algo que vai tratar a saúde, mas levando a natureza, né? Levando a comida como uma forma de tratar e tal. Em conversa com a Nutri da prefeitura, ele falou, minha filha tá aí querendo fazer do jeito que o meu pai é, né? Querendo fazer nutrição. E a gente já tá tentando tirar da cabeça dela, ela falou assim, traz ela alguns dias. Deixa ela vir junto, né? Ela vai me acompanhar. Vamos ver se ela gosta disso mesmo, que essa é outra área de atuação, mas aí a gente pode trocar uma ideia e tal. E você já era maior de idade naquela época? Não. Tinha 12 anos. 12 anos. 12 anos. Eu sempre fui muito precoce, assim, Sim. né? Sempre, desde muito cedo, eu queria saber das coisas da vida lá da frente, né? Queria planejar minha vida inteira. E aí, com 12 anos, eu já ajudava a minha mãe no salão, já trabalhava fora, estudava, melhor aluna da sala, muito estudiosa, muito focada. Sim. CDFzinha mesmo. E esse projeto que você iniciou, que é o podcast, é um projeto para realmente as pessoas começarem a acompanhar, ter mais informações sobre o que é uma nutricionista?
De certa forma, sim, Marcos. De certa forma, também é para aproximar as pessoas de quem é a Cris por trás, né, da nutrição. Sim. Porque a rede social foi dando um espaço, mas eu brinco que a rede social ela é rasa, né? Porque a gente tem ali 1 minuto, 30 segundos, enfim. Sim. E eu vejo que até em conversa com pacientes, ou mesmo em imersão, não sei se você soube, mas nesse sábado que passou, no sábado passado, nós fizemos uma imersão presencial, no dia 16, eu e a Tiffany, que esteve aqui no podcast, quem não assistiu, acessa lá o MPDcast com a Tiffany, foi a chave da prosperidade. Uma imersão de 5 horas. Nunca é tempo suficiente, a gente terminou a imersão, as pessoas querem conversar ainda, então é como se houvesse essa necessidade de passar, né, e receber, de ter essa troca. Sim. Então o podcast ele veio mais como um projeto de levar informação e de fazer essa troca. E até porque são vários temas, né, que você tem abordado. Exatamente, exatamente. E aí eu jogo para ti, como é que é para você, como um host de podcast, assistir outro profissional fazendo podcast no teu espaço? Sim. Não, é muito interessante, até porque são também pessoas que às vezes a gente somente conhece profissionalmente. Aí quando a gente começa a ouvir falar, diz, nossa, olha só, né? Já primeiro pela inteligência, né? E é uma forma diferente também, né? Do jeito que a pessoa fala, né? Sim. Hoje, assim, na sua avaliação, eu falo a população em geral, eles têm conhecimento do que faz realmente a nutricionista? Eu acredito que não tem, né? A nossa profissão, eu brinco que hoje nutrição é só uma das ferramentas que eu uso, né? Mas o nutricionista está muito subjugado, né? Realmente se acredita que é alguém que só faz dieta, é alguém que só serve para emagrecer ou para engordar ou para... E não está ligado a isso, né? O nutricionista, ele vai estudar toda a fisiologia, toda a bioquímica, farmacologia, é muito complexo, né? Então, a gente tem um entendimento justamente do alimento como terapia. Para qualquer coisa e para qualquer causa, né? Então, vamos pensar num ser humano super saudável. Você acha que ele se encaixa em alguém que poderia buscar ajuda da nutricionista ou não? Com certeza, porque ele pode melhorar a performance, ele pode melhorar o estilo de vida, né? E hoje, graças a Deus, o público que eu atendo vem muito dessa vertente. Pessoas que já são saudáveis, que não é a última opção. São poucos os que vêm como última opção. Nossa, já fiz de tudo. Já fiz plástica, já tomei remédio, já fiz isso, já fiz aquilo. São poucos. A maioria vem, não, eu quero ter uma vida melhor, mais saudável. Agora, quero que você me ajude e me conduza nesse processo. Não sei por onde começar. Até porque todos nós temos alguma podridãozinha, né? Alguma coisinha incomodando. E o que leva a pessoa assim a chegar assim, não, eu tenho que procurar uma nutricionista? Aí nós vamos ter que perguntar para os pacientes, mas deixa eu te citar um caso engraçado que eu atendi ontem, um cliente meu que a gente iniciou em janeiro o processo dele, e ele me buscou por emagrecimento. A estética é sempre o que chama atenção, né? A estética é o que faz as pessoas se sentirem motivadas a buscar ajuda. Mas esse meu cliente, o que aconteceu com ele? Ele me mandou mensagem bem no início de janeiro, aquele típico agora vai, né? E aí a gente marcou horário. Marcamos horário, fizemos um programa, porque eu trabalho com programas. Então, o Marcos veio, eu vou pensar que Marcos tem essa e essa queixa. Legal, Marcos, agora vamos criar um plano para você. Esse plano vai incluir isso, aquilo, outro. E dentro desse prazo, nós vamos alcançar a tua meta, tá? É assim que funciona. Aí eu te acompanho, né? Sim. Vamos galgando ali juntos, eu vou te motivando, eu vou te dando as ferramentas que você precisa para consertar essas questões, né? E esse paciente, a gente criou um plano para ele. Nesse plano, a meta era emagrecer 10 quilos em 6 meses, né? E voltar para o corpo que ele tinha no ano tal, lá, enfim, e melhorar algumas queixas, dentre elas... questão intestinal, queda de cabelo, irritabilidade, ansiedade. Ontem nós fechamos 2 meses e 1 semana de tratamento. Ele emagreceu 8 quilos, ele já está com as queixas 90% resolvidas.
Olha só. Sim. Meu Deus, mas o que ele vai fazer agora nos outros 4 meses? A gente precisa consolidar, ver como é que as coisas da vida vão vir ainda, né? Então, Sim. tem muita coisa para resolver, né? Como é que esses hábitos vão se fixar? Porque as pessoas acham que o tratamento acaba quando alcança o objetivo. E Sim. não, né? Por isso que tem tantas pessoas que reganham o peso que perderam, né? E até para a gente entender assim, como é que é esse procedimento? A pessoa, a primeira vez, qual é o tempo que leva, depois o acompanhamento? Porque aí você falou, ele emagreceu. Só que e aí, pode voltar a engordar novamente? Como é que é esse... Tudo na vida, né? É, Como tudo na vida. Eu brinco assim, ó, que como eu encher esse copo de água, né? Se eu encher esse copo de água e ir tomando aos poucos, ele vai esvaziar. E se eu quiser ele cheio, eu vou ter que manter constantemente alguma coisa em que eu possa ir lá e abastecê-lo, né? Então, o ganho de peso, se eu voltar aos hábitos que eu tinha, eu posso voltar a ganhar peso, né? Eu vou voltar a ganhar peso. E todas as formas de emagrecimento que estão na moda aí, né? Medicamentos, o uso das injeçõezinhas mágicas lá, né? Ozempic, liraglutida, semaglutida, enfim, aquelas que são usadas para tratar diabetes, na verdade, né? Dieta low carb, jejum intermitente, tudo funciona. Mas quais são as que são válidas? São estratégias que a gente consegue manter para a vida inteira. E isso que você citou, há um risco também? Todas têm risco. Todas têm risco. Quanto maior a restrição, maior o risco de compulsão alimentar. Sim. E quanto maior a restrição, maior o risco também de desenvolver doenças derivadas de deficiências, né? Sim. E a gente vê, eu acho que você também chegou a acompanhar o episódio que a gente fez com a doutora Marina, que é obstetra, né, ginecologista, agora querida Marina, também tem podcast com ela, vocês assistam lá no MPDcast. Marina maravilhosa, tá de licença com a bebezinha dela, Estela, agora, estão em casa já, tá com poucos dias de vida. E a gente falou um pouquinho sobre o quanto é severo, né, hoje o número de pessoas que têm aí deficiência de vitamina B12, deficiência de vitamina D, vitamina de ferro também, né? Por exemplo, para você ter uma ideia, Marcos, vitamina B12 vai mudar o valor de referência em breve para menos. O que a gente considera um valor de referência ideal de vitamina B12 nos exames seria acima de 500, entre Sim. 500 e 800. Só que os valores de referência, eles são baseados em estudos que consideram que a maioria tem. Esses são os valores de referência. E quantos profissionais de saúde avaliam os valores de referência por aquilo que está ali? E quantas pessoas fazem exames de sangue e nem levam para o médico porque olham que está ali dentro daquela faixinha, né? Sim. Então tá tudo bem. E eu até, assim, uma curiosidade minha da questão, vai lá, faz uma consulta com a Cris. A pessoa, ela vai ter também as dicas de alimentação, o que fazer, o que pode, o que não pode, tudo isso? Sim, na verdade, até uma das perguntas que você fez foi essa, né? Quanto tempo dura? Primeira consulta, ela dura em torno de 1 hora e meia, e é onde a gente faz todo o processo. O cliente, antes de entrar na consulta, ele já respondeu um formulário, onde eu já sei quais são as maiores dores, as maiores necessidades, e aí eu direciono na consulta perguntas para aquilo que ele já apresenta como queixa, né? Sim. Como desejo de mudar. Então, toda a anamnese já é pautada num formulário enviado antes da consulta. Na consulta, ele já vai receber solicitação de exame, se assim for necessário, prescrição de cardápio. Então, eu digo que não é o foco no pode ou não pode, é o foco no que precisa incluir naquela realidade, né? Porque a gente precisa pensar, não no que tem que cortar, a não ser que a pessoa seja doente mesmo, né? Mas o foco no que precisa comer a mais, né? Então, eu sou muito da campanha do que precisamos consumir do que vem da natureza. Sim. Né? Precisamos comer mais do que é de descascar e menos do que é de desembalar. Mas se a pessoa, eu falo na família, não é a pessoa que faz o almoço, ou que faz a janta, ou que, né, prepara o café. E aí, como é que ela vai conseguir chegar para aquela pessoa que faz? Mas ela vai ter que pedir ajuda, né? Vai ter que pedir ajuda, vai ter que ser humilde ou aprender a preparar.
ou aprender a preparar, porque o que é bom para um é bom para todos. Sim. Né? E eu vejo que o maior problema atual é que se faz cada vez menos em casa, se come cada vez mais na rua, se come cada vez mais pronto. A gente está deixando o hábito de cozinhar de lado. E na minha concepção, cozinhar é uma grande forma de cura da saúde da maior parte das pessoas. E hoje, você quer dizer assim, mesmo que compre em mercado ou que seja de lanchonetes, alimentação pronta? A alimentação pronta é um dos nossos maiores problemas. Comer em casa, preparar a própria comida. Por isso eu fiquei chocada com a declaração do dono do iFood. Você ouviu essa? Não cheguei. Não. 15 anos é a previsão que ele dá para que ninguém mais cozinhe em casa. Não vai mais ter cozinhas em casa ativas, funcionando. Todo mundo vai pedir iFood porque vai ser mais barato. Vai ser tipo hoje fazer pão em casa ou comprar o pão. Boa comparação, né? Esse número me assustou. Sim. Me deixou alarmada. Você falou sobre a pessoa que ela talvez não tem problemas de saúde, mas como é que ela detecta que ela está bem? Então, precisa ser feita toda uma análise. Só que se a pessoa tem bem-estar, se sente bem, eu entendo que se nos exames está tudo ok, ela tá ótima. Para você ter uma ideia, eu atendo vários pacientes que são corredores, que são ciclistas, que são atletas, né? Que buscam melhora na performance lá no exercício físico deles. Prevenção para não haver lesões. Melhora para que haja uma recuperação muscular mais eficaz. Sim. Maravilhoso. E geralmente, eu queria entender assim, a pessoa que ela procura uma nutricionista, ela alguém indica, diz, não, você tem que procurar uma nutricionista nesse sentido, ou a maioria procura porque ela quer? A maioria vai por conta própria. Alguns vão pela dor, né? Vão por recomendação médica mesmo, tá? Porque tem gente que se sente bem, mesmo, eu vou falar aqui até uma palavra, sendo gordinho. Mesmo sendo gordinho, exatamente. Mas a forma física não tem importância. A forma física só tem uma ligação com a estética, Sim. Né? A forma física não tem importância. O que tem importância? Poxa, eu tenho gordura visceral. Essa gordura visceral, que não é essa que a gente pega, é a que está dentro Sim. ali dos órgãos, né? Dentro da musculatura. Essa gordura, ela já é um indicativo inflamatório. Normalmente ela começa a pressionar estômago, intestino, fígado, fazer agregação no fígado. Começa a movimentar um pouquinho a nossa lombar, todos os disquinhos ali das vértebras, podendo fazer uma alteração também na coluna vertebral, né? E começar aí um problema ortopédico. Pode também começar a empurrar a diafragma para cima e aí a respiração fica ofegante, a pessoa fica, né, com uma capacidade respiratória menor. Então, olhando de todos esses ângulos, o que é ser saudável? Será que ser saudável é só não estar doente? O que é ser saudável? Será que não é viver o melhor que o meu corpo pode me oferecer? E eu não estou falando de beleza estética só, né? Até porque, Marcos, eu gosto de dizer, né, hoje, e teve um tempo que eu até mudei o termo, eu não usava mais nutricionista, eu tava meio machucada com isso, né? Por quê? Porque as pessoas queriam só se pesar Sim. e ver a dieta, né? E quando eu ia trabalhar uma outra ferramenta no consultório, por exemplo, vamos lá, o Marcos tá cheio de problema, veio aqui, sentou na minha mesa e, meu Deus, Cris, eu não consigo seguir, se você soubesse, meu Deus, meu mundo lá fora tá virando do avesso, a minha família, meu trabalho, os meus filhos só me incomodam e tararará, né? Eu ia lá e pegava uma roda da vida, por exemplo. Né? Uma roda da vida que é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Não sei se você já conhece. Não. Você pega a roda da vida, ela é lúdica, vai pintando aqui, você vai dando uma nota de 0 a 10 para cada área da tua vida, como é que tá, né? Espiritualidade, desenvolvimento pessoal, o financeiro, como que está você, a tua dedicação com isso, o teu relacionamento amoroso, a tua dedicação com a alimentação, a tua dedicação com a atividade física. Então, são 12 áreas, né? Por exemplo, tem várias rodas da vida. Quando eu fazia isso, tinha paciente que sentia assim, poxa, mas nós não vamos hoje falar da alimentação? Aí eu questionava, mas para que falar de algo que você não está dando conta de fazer?
Por que não tá dando conta? Por causa disso aqui, ó. Por que tu não quer olhar para isso aqui, né? Sim. Por que você quer fugir? Por isso que eu fui buscar esse conhecimento da mente humana, né? Esse conhecimento um pouquinho também da consciência, né? Porque eu vejo que desejo todos temos, né? Eu tenho desejo de estar magra, definida, maravilhosa, rica, de ter sucesso e tudo mais. Mas é o desejo de todo mundo. Todas as mulheres têm esse desejo. Quem vai atrás e faz? Você comentou antes sobre a questão de medicação. Não há milagres? Porque às vezes você vê uma pessoa, em pouco tempo, a pessoa mudou completamente. Não há milagres nessa questão? Não há milagres, até porque às vezes a gente já conhece essa pessoa magra, gorda, magra, gorda, magra, gorda, magra. Né? Não há milagres. Infelizmente, não há. E, Cris, qual que são as maiores dúvidas, assim, dos teus pacientes? As maiores dúvidas são essas, assim, né? O medicamento faz muito mal para a saúde. Faz, né? A bariátrica é muito ruim para a saúde. Ela tá tirando um pedaço dos teus órgãos, né? Irreversível, não tem como reverter. Mas o que eu acho? O medicamento pode salvar vidas. A bariátrica pode salvar vidas. A principal mudança está no comportamento, porque não adianta você mudar o teu físico e não mudar o comportamento, né? Eu brinco assim, ó, o teu desejo, de repente, é comprar uma Ferrari. Quando você compra uma Ferrari, você só pensa no preço dela ou você pensa no IPVA? Você pensa no seguro? Não é só ter a Ferrari, entende? Sim. Então, quando eu desejo mudar o meu corpo, mudar o meu estilo de vida, mudar o meu físico, eu preciso pensar que aquilo vai custar também. Eu não estou falando do financeiro, eu estou falando de dedicação, de rotina, né? E normalmente uma pessoa que é disciplinada com a própria saúde, ela é disciplinada com facilidade em todas as áreas da vida também. Sim. E hoje, assim, qual que é a maior dificuldade na sua profissão? Eu adoro a minha profissão. Gosto muito mesmo. Acho que a maior dificuldade que a classe enfrenta é definir de fato qual a linha que quer seguir, né? Qual a linha que quer aprofundar com o cliente para que ele tenha segmento e chegue ao final, né? Porque muitos vêm buscando motivação. E motivação é igual banho, acaba rápido, né? Teria que tomar todo dia, né? E como é que a pessoa vai pagar consulta todo dia? Como é que ela vai ter horário disponível todo dia? Não é assim. Então, por isso que um dos pilares do meu peso definitivo, que é o programa que eu trabalho hoje, né? E por isso que eu tenho até uma equipe de colaboradores e por isso que a gente faz, né? Esse processo continuado, né? Por isso que tem curso, por isso que tem tudo online, disponível. Por que eu tenho essa metodologia pautada hoje, gravada e, vamos dizer assim, com acesso imediato? Porque as pessoas precisam entender que elas têm que ter um grande motivo. Sem um grande motivo, tu não dá conta de fazer, né? Não é motivação. Sim. O motivo vai fazer você ter ação, né? Qual é o teu grande motivo? Se você pensar na tua vida, tudo que te move, o que te faz levantar da cama às 5 da manhã? Sim. Você tem um grande motivo, não tem? E uma outra questão que você falou sobre o curso. O que ajuda na questão da tecnologia e o que acaba interferindo? Porque aí, naquela questão da pessoa ir lá pessoalmente ter uma consulta contigo e a questão da internet. Olha, hoje eu atendo muito online também, sabe, Marcos? A consulta eu atendo online também. Uhum. Mas vamos fragmentar. Eu tenho cursos online, né? Então, hoje, se a pessoa tá aqui, eu quero conhecer como é que é o trabalho da Cris, vou lá, vou comprar. Tem o curso Meu Peso Definitivo, que é um curso de 12 módulos. Sim. Né? Esses 12 módulos, eles estão divididos meio que por 5 aulas por módulo, aulas curtas, com tarefinhas e que a pessoa pode assistir uma aulinha por dia. Sim. Então, é um curso que vai durar 12 semanas, mas ela tem acesso a 1 ano de curso. Dentro desse curso de 12 semanas, ela pode emagrecer 1 quilo por semana, se ela fizer como está ali. Ali tem sugestão de cardápio. Só que a pessoa, ela está comprando e está aprendendo.
Isso mesmo, ela vai Sim. botar lá na televisão dela, ou ela vai Exato. assistir aqui no celular, ela vai assistir, ela vai fazer as tarefas, ela vai mandar para mim, eu tenho um e-mail, tenho um WhatsApp, Sim. eu vou avaliar tudo isso, é diferente do atendimento individualizado. Mas é mais rápido. Eu quero, com a Cris só tem horário daqui a 20 dias, vou comprar agora, vou acessar agora, vou começar a assistir hoje, né? Sim. Então, tem pacientes meus que compram. Isso, mas a minha pergunta, e aí é claro que a gente fala mais sobre essa questão de ter, comprar e ter direto o curso Sim. exclusivo. Sim. E a questão do que as pessoas vê pela internet. Sim, eu entendi o que você quis dizer, né? Tudo que está disponível lá, Isso. né? Porque bagunça Porque há uma pouco. diferença, né? Sim, existe uma diferença. Mas sabe o que eu acho também, Marcos? As pessoas que procuram milagre, elas vão cair em qualquer cilada. São as procuradoras de cilada, né? Meio que... aquilo que chama atenção, aquela promessa que ela parece milagrosa. É aquilo que vai vender, né? Sim. Tanto que em todos os meus programas, todos eles, eu tenho curso de culinária também online, tá? Incrível, maravilhoso. 80 receitas, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, coisinhas rápidas. Maravilhoso. Acesso por 1 ano, baratinho, maravilhoso. Tudo de bom. E que você pode acessar a qualquer hora ali, ó. Tem a Cris ali, ó. Custa 5 vezes menos que a minha consulta. 5 vezes menos. É muito mais em conta. Sim. Mas o que eu quero dizer com relação a isso é que, assim, né? A internet, ela leva as pessoas para uma confusão. Mas eu venho para uma vertente de desembaralhar essa confusão. Por isso que eu brinco, o meu conteúdo eu não consigo ser rasa, né? Eu não consigo fazer um videozinho rápido. Eu não consigo fazer uma informação que seja curtinha e que chame a atenção. Eu gosto de aprofundar. E aí quem se conecta com essa informação, elas são pessoas que querem ir até o fundo. Sim. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela é de Gramado. Eu não conheço ela pessoalmente, eu só conheço ela online. Ela é atendida por mim num programa desses, onde a gente se fala toda semana e fazemos uma consulta por mês ali online. É maravilhoso, por quê? Porque ela me conhece através dos cursos online. E é só seguir. É só seguir, sim. Ela fez, ela me conheceu e aí, Cris, eu sinto que eu preciso de algo a mais do que está sendo ofertado aqui. Já me ajudou a entender várias coisas e tal, mas eu quero mais. Então vamos agendar uma consulta. Agendamos a consulta, ofertei para ela um programa, ela entrou no programa e ela está em processo de mudança, né? Ela está em processo de mudança. Eu tenho uma em Navegantes, por exemplo. Eu já atendi pessoas da Bélgica, né, Luxemburgo, do Kansas, né? Enfim, a internet, ela abriu portas para nós, né? Mas tem que ter esses cuidados. Tem e que essa ter análise também. Sim, mas sabe que eu acredito muito em energia e ressonância. A gente só atrai o que emite, né? Sim. Então, quem está procurando, poxa, eu quero algo sério, eu quero algo profundo, algo para mim, talvez vai se identificar um pouquinho mais com o que eu oferto. E a tua orientação quanto a isso? Eu acho que é importante para quem está assistindo, porque você abriu a internet, eu quero emagrecer, vai aparecer milhões. Sim. Mas qual que é o caminho? Como é que é esse caminho para chegar até o teu curso e comprar o curso e ter isso exclusivo? Meu Deus, só entra no meu perfil, vem, conversa com a minha equipe, vai estar tudo descrito aqui, o Marcos vai deixar, né, Marcos? Sim. Temos todos os canais, é só procurar lá, doutora Cris Moreski no Instagram, tem página no Facebook também, tem site, se digitar no Google o Meu Peso Definitivo, já tem site, banner lá que tem todas as informações. Mas como a gente diferencia algo bom de algo não bom, né? É uma dica importante para não dizer que é só a Cris que sabe, só a Cris que resolve, porque tem muita coisa boa também. Eu gosto de dizer assim, para mim, a palavra da vez é sustentabilidade. O que eu consigo sustentar por um longo prazo, né? Sim. Então, muita coisa é boa. É bom fazer detox. Eu tenho um detox. Eu vendo um curso de desintoxicação e desparasitação. Ele tá rodando direto aí. Direto no impulsionamento, né? Por quê? Porque ele limpa o corpo em 3 dias. Você consegue remover sujidades, coisas que a gente não faz mais hoje em dia. Antigamente o pessoal fazia, né? Um protocolo lá, tomava um sal amargo, né? E hoje em dia não se faz mais. Sim.
Então, eu ensino como fazer isso, né? Tem uma videoaula, tem e-book, anexo, tá lá, baratinho e disponível também. Só que eu digo que esses 3 dias não muda a vida de ninguém. Não muda a vida de ninguém. Quando que você muda de vida de verdade? Quando você escuta algo e sente vontade de se comprometer com aquilo. Você sente, poxa, é isso que eu preciso. É alguém que olhe além daquilo que é óbvio, né? Eu queria até te fazer uma pergunta que a gente ouve muito, sendo, mas espera aí, para mim emagrecer ou para manter a forma custa muito caro, porque tem que mudar a questão da alimentação, daquele estilo que muitas vezes as pessoas têm já, né, desde a avó, do vô, da mãe, e vai indo. Como é que é essa questão? Essa é uma falácia, né? Uma mentirinha que a gente conta para nós mesmos, porque gasta muito pouco, muito pouco. Ontem eu saí da verdureira com 2 sacolonas e gastei R$70, né? Eu tenho um paciente que ele tem já os seus 60 e poucos anos, aí ele daqueles assim, tomador de cerveja, que gosta de fazer uma carninha, e aí ele brincou comigo assim esses dias que eu atendi. O meu açougueiro diz, tu tá me traindo, fulano, que não vem mais aqui gastar um monte comigo. Não é que não possa comer carne, tá, gente? Mas Sim. como você aprende a controlar e dar pro teu corpo só o que ele precisa, e não em excesso, né? A gente acaba economizando. Não tem nada de anormal ou surreal, né? Sim. Se a gente parar para pensar, como que uma alimentação ela fica cara? Quando você não tá comendo comida de verdade, quando você tá consumindo bastante coisa que tá meio prontinha, ou que você realmente tá comprando coisas mais elitizadas, né? Vamos comparar agora assim, né? Uma barrinha de proteína que pode custar entre 10 e 15 reais, ou vou comer um ovo cozido, que tem um custo aí talvez de 80 centavos. E há uma diferença das cidades grandes para as do interior? Dessa questão de alimentação? Existe uma diferença bem grande, sim, né? Que é esse tal dos aplicativos, né? Esse fast food. Eu gosto de falar, Marcos, assim, ó, que eu sou do movimento do slow food. Já ouviu falar do slow food? Ai, pesquisa a respeito, é maravilhoso. Slow food é um movimento mundial. Alex Atala, que é um dos maiores chefes, né, do mundo, mais premiado do mundo, ele, inclusive, é o principal movimentador, né, desse movimento. Slow food é a comida feita devagar, slow, o mais slow possível, né? Então, aquela comidinha feita no fogão a lenha, cozida devagarinho e tudo mais. E o fast food, o que que é? É meio que pré-preparo. Se você for assistir, tem série no Netflix até bem legal, Fome de Sucesso, eu acho que mostra como que surgiu a franquia, né? Não sei se eu posso falar, não sei se, né, McDonald's lá e tal. Pode. Aqui é tudo livre. Tudo em série eles fazem, né? Então, é tudo meio pré-pronto, meio congelado. Sim. E isso tem que ser feito em minutos e despachado, porque é para gerar alta lucratividade com baixo custo. Então, você disse que é mais saudável no fogão a lenha? É mais saudável a comida feita devagar. O movimento slow food, quilômetro zero, que significa assim, ó, eu vou comer o que dá mais próximo de mim possível, é um movimento sustentável e muito mais saudável. Sim. Então, as pessoas deveriam eliminar o fogão a gás, micro-ondas. Ou pelo menos cozinhar mais. Sim. E evitar o fast food, que é essa comida feita muito rápida. Mas eu considero que fast food pode ser saudável. O que é um fast food saudável? Uma banana, uma maçã, um morango, uma uva. Fast food, tá pronto. Tá ali, é só pegar e comer, né? Tem gente que me fala assim, ó. Eu opto pelo que é mais prático, que é um pão, é uma bolacha. Poxa, mas você vai lá no mercado, ou você vai na verdureira, tu não vai encontrar essas opções lá? Uva, morango, não precisa nem descascar, né? Lá vai comer. Banana, maçã. Só para aproveitar, porque claro que se a gente for aqui começar a detalhar, vai longe, né? Mas e aqueles que às vezes acabam tendo o seu trabalho, fazem a comida de manhã e chegam ao meio-dia e requentam? Não tem problema nenhum, desde que isso fique bem acondicionado, né? Tanto que tem, né, várias empresas hoje que trabalham com marmitas, né? Com essas opções que podem ser preparadas antecipadamente, podem ser congeladas. Mas a questão aí é acondicionar
e esquentar de uma forma que isso não azede, né? Por quê? Porque a comida tem bactérias, porque nós somos bactérias, né? Esses dias eu até comentei, eu não sei se foi num podcast ou se foi num vídeo, mas eu acabo sempre confundindo aonde eu já falei, Sim. né? Mas talvez você já tenha me ouvido falar. Nós temos mais bactérias no corpo humano do que células. Olha Nós só. temos mais bactérias num grama de cocô do que pessoas no planeta Terra, para ter uma ideia, né? Então, nós somos bactérias, nós somos um hotel de bactérias. Se a gente parar para pensar, então, nós nem somos os habitadores, nós somos o habitado. E dentro dessa vertente, porque eu sou especialista em modulação intestinal, né? A gente entende que os grupos de bactérias comandam, às vezes, até nossos desejos alimentares, a nossa forma de pensar, as nossas emoções, a nossa mentalidade. Então, por isso que o que eu como interfere diretamente em como eu sou e como eu ajo. Sim. E olha só que importante falar isso, né? Por isso que se fala muito que existe um eixo intestino-cérebro, né? Neurotransmissores, hormônios estão ligados, sim, à forma como eu me alimento, porque o meu intestino, ele é um motor, é ali que é tudo absorvido, né? É ali que é tudo metabolizado e levado para todo o nosso corpo. Sim. Cris, eu estava olhando, até eu tinha comentado com você, e aqui consta palestrante, escritora, Faladeira, né? o que é Master e PNL, é isso? Master em PNL, isso. Você lembra que eu trouxe o Ocimar aqui também, né? Sim. O Ocimar que foi quem fez a formação comigo, o Practitioner, que é para praticar PNL, né? A PNL é Programação Neurolinguística, programar através das palavras, né? Sim. Porque daí a minha pergunta para complementar, e aí você pode comentar, você iniciou como nutricionista e depois foi, durante a sua carreira, ampliando. Isso aí. Comecei como nutricionista e formei em 2009. Sim. Depois eu já engatei numa especialização em nutrição clínica em seguida, assim, em 2010 eu já estava cursando essa especialização. 18 meses, finalizei essa especialização em nutrição clínica e coletividades. Depois eu já iniciei nutrição esportiva e funcional. Isso lá no Paraná? Lá no Paraná eu fiz essa pós em nutrição clínica. Depois aqui em Santa Catarina eu fiz a em nutrição. Meu querido, o tempo passa e ele não é justo com a gente, né? Então vamos lá. Daí eu fiz essa especialização em nutrição esportiva e funcional. Suplementação, fitoterapia eram as ênfases que dava. E a terceira formação que eu fiz foi essa em modulação intestinal, né? Que foi ali em meados de 2018, em Jaraguá, com o Dr. Murilo Pereira, que é internacionalmente conhecido como o Dr. Cocô, né? Ele é o cara que entende muito de intestino, de microbiota e que levou isso mundo afora. Ele tem trabalhos em Harvard, com o Dr. Fasano, ele é realmente mestre no assunto. 2020 até eu engravidei e rolou pandemia, mas eu estava com tudo pronto para ir para um congresso em Portugal, o Congresso Europeu de Nutrição e Microbiota, porque lá fora se fala muito mais disso do que aqui, né? Sim. E aí, mas meados de 2017, 2018, eu também comecei a fazer os cursos de PNL, dessa parte de neurociência e neurolinguística, né? Então, Master em PNL, o que que é? É quando eu não aplico só em mim, porque o Practitioner eu pratico comigo, o Master eu pratico com o outro. E aí eu fui buscar curso de hipnose também, porque eu gostei muito da técnica, né? De realmente colocar a pessoa em transe e acessar o inconsciente dela, coisas que de repente ela não lembre, que estão lá gravadas na infância. Quando eu tava triste, a minha mãe me dava doce. Então, toda vez agora que eu tô triste, eu sinto a vontade de doce. A gente vai lá naquela memória, muda alguma coisinha no cenário para diminuir esse prazer pelo doce. Puxa vida. Incrível, né? Isso tudo para sua profissão? Tudo para trazer para dentro dessa dinâmica da nutrição. Sim. Nossa, e é biohacker? Biohacker. Será que ela é hacker também? O que é o hacker, né? Quando a gente vai para o mundo aqui, ó. Sim, o Muriel. O Muriel vai saber dizer o que é um hacker, né? O hacker, ele vai lá e ele pega informações, né? Pega um jeitinho. E é isso que eu considero. Biohacker é o quê? Eu pego, através
da genética, né? Eu vou testando, hackeando o que funciona com pessoas que têm um biotipo semelhante e tudo mais. Eu vou testando em mim. É isso. E modificando a minha genética, não, né? Porque a gente não muda a genética, mas eu mudo o meu genótipo, a atividade da minha genética através disso. A gente não fica doente, né? Raramente, olha, vou te dizer, eu praticamente não tomo medicamento. Não vou dizer que praticamente não tomo, porque há 6 meses atrás eu fiz um tratamento com antibiótico, mas antes disso eu não me lembro quando, né? Então, é uma coisa muito experimental, né? Então, eu me considero biohacker por quê? Porque eu testo em mim, né? Utilizando essa análise da biologia e da ciência, muito forte também. E escritora? Escritora se contar e-book, sim, porque eu tenho um livro começado, mas eu ainda não terminei, mas e-book eu devo ter uns 10. Mas sim, um grande desejo meu é concluir um livro. Acredito que esse livro ele vai concluir agora em 2024. Sim. E vai lançar provavelmente ano que vem, né? E por que Taió? Por que Taió? Então, Taió foi meio que uma pesquisa de campo. Eu tinha muita vontade, eu e Jorge, tínhamos vontade de morar numa cidade pequena, né? Porque a gente tem essa filosofia de vida de comer o que dá próximo de nós, né? De viver num ritmo onde não tenha trânsito, onde não tenha 20 minutos para ir para o trabalho, 20 para voltar, né? Enfim, qualidade de vida. Mas ao mesmo tempo que ficasse próximo de um cinema, de um shopping, de um aeroporto, de um ambiente seguro, né? Sim. Então, nós pesquisamos alguns locais logo que eu me formei. E eu estava trabalhando lá em Francisco Beltrão. Uma amiga veio para Joinville para trabalhar numa empresa da terceirização da merenda escolar e me chamou na época. Cris, vem cá, porque o salário é bom, porque eles dão carro pra gente, porque vai ser uma super oportunidade. Eu tava começando a atender, mas início é início, né, Marcos? Eu tinha 21 anos, o Jorge 22, ele trabalhava de funcionário numa revenda de automóveis, cursando a faculdade ainda, né? Então, a gente tinha R$0 guardados, né? Um carro parcelado em 60 meses, que tínhamos recém-comprado. E eu tinha um negócio desse tamanho, assim, do FIES para pagar. Ou seja, tinha um comprometimento bem grande e queria começar a vida num lugar diferente. Sim. Porque eu percebia que lá não era muito o meu lugar, né? Eu sentia que lá estava saturado o campo, talvez, né? E não só isso, sabe quando o santo de casa não faz milagre? Então, na cidade que eu morava, que é Chopinzinho, a cidade que os meus pais moram até hoje, é uma cidade onde eu tinha até bastantinho paciente, mas como é uma cidade pequena, eu era recém-formada, rolava muito aquela coisa assim, mas me faz mais barato, porque eu conheço tua mãe, porque eu conheço teu pai, porque não sei o quê. Porque... E aquilo foi me cansando, porque eu estava investindo muito, né? Sim. E eu queria, e eu considerava que eu merecia cobrar o valor que eu cobrava, né? Meu Deus, sei lá, R$80 na época, né? E claro que estamos falando de 2010, né? 2010 era o ano onde o salário mínimo era, sei lá, R$400. Então, entendo, né? Entendo Sim. essa dinâmica. O que acontece, Marcos? Quando essa amiga me chamou, eu fiz primeira entrevista que eu fiz, já foi por videochamada, então, com a equipe de uma multinacional, né, que era a Convida Alimentação. E eu fiz uma mesma entrevista nesse dia com uma empresa lá de Resende, no Pará, que era Sodexo, também de terceirização de alimentação. Ambas propostas muito boas, assim, propostas salariais que para um recém-formado mexe na base, né? Mexe na estrutura. Sim. E com um plano de carreira, né? Então, eu pensava, assim, que eu ia ser super diretora, eu queria crescer lá dentro, né? Até que a gente viu que a faculdade para o Jorge ia ficar distante, se fosse em Resende. Lá a proposta era levemente mais vantajosa. Mas Pará é meio desertão, né? Eu até tenho uma irmã que mora no Pará, uma irmã mais velha. E eu sei que para ela se locomover é muito difícil, né? Tem Sim. pouca coisa, é tudo muito distante. Então, quando pesquisamos Alto Vale do Itajaí, eu não sabia nem onde ficava Taió no mapa.
Eu sabia que a vaga era para cá. Quando eu fui selecionada e eu vi, assim, eu achei bonitinho, eu me encantei, né? Era por essa empresa? Era por essa empresa. Puxa. E eu vim. Eu trabalhei 6 meses nessa empresa. Com 3 meses eu fui promovida. Aí eles montaram um escritório em Curitibanos, eu ia e voltava todos os dias. E aí, aqui na região de Itaió, você atendia ou no Alto Vale? Atendia na região de Itaió. Eram 14 escolas estaduais. Era Itaió, Mirim Doce, Santa Terezinha, Salete, Taranã. Pegava o carro e ia sozinha para tudo que é canto, 21 anos. Pensa. Gerenciava 38 merendeiras. Nossa. Era a minha equipe. E aí eu tinha um contato direto com a Gered, né? Que era a gerência regional. Sim, né? sim. Nossa, me ensinou muito. Foi uma escola para mim. Com 3 meses eu fui promovida a coordenadora. Então, aonde eu, ao invés de gerenciar as escolas, eu gerenciava as nutris que cuidavam dessa mesma operação que eu fazia antes, né? E eu fiquei 3 meses promovida. E aí o Jorge entrou no Bradesco aqui. Em Itaió. Em Itaió, isso. Porque ele até então trabalhava na Roda, em vidros. Uma grande mudança, né? Quando ele entrou no Bradesco, a gente olhou para as questões onde os salários estavam assim, já ficou um pouco mais assim. Já melhorou. Aí eu já pensei assim, não, né? Não dá para mim ir e voltar todo dia. Eu não quero morar em Curitibanos, eu já vi que eu não quero, né? Sim. Não rolou, assim, aquela coisa de conexão com o espaço, com as pessoas, enfim. E friozinho. aí, acabei saindo da empresa lá, por quê? Aqui eu já tinha uma conexão com uma ou outra pessoa, já comecei a atendia em casa, ia lá na casa da família, da fulana de tal, fulano de tal me indicava, eu ia lá, ia com a balancinha digital embaixo do braço, né, não tinha nem notebook, anotava num papel, depois eu mandava tudo. Foi muito legal, assim, foi muito abraçada em Itaió. Sim. E as coisas começaram assim. Então, aí eu trabalhei no hospital, eu tinha empresas que eu era, né, responsável lá pelo cardápio e treinamento. Eu comecei a minha jornada... Você diz o Hospital Dona Lisete? O Hospital Dona Lisete. Trabalhei lá 5 anos. Nossa. Amei trabalhar lá. Amei muito, muito. Olha um conhecimento também. Só saí do hospital... Por quê? Porque no hospital é o melhor lugar para Nutri trabalhar. Porque o paciente só come o que tu manda. Então, ele melhora. O suplemento que tu mandar, ele vai tomar. Sim. Né? Então, nossa, você vê a melhora dia após dia. Apaixonante. Eu só saí por questão financeira mesmo. Porque chegou um momento onde a minha jornada como empreendedora começou em 2011. Quando eu saí dessa empresa e comecei a trabalhar como consultora nessa empresa, naquela, na outra aí. E que abri o meu consultóriozinho ali, sublocando uma sala. E ali... eu precisei tomar decisões. Vou ter que sair dessa empresa. Fui deixando o hospital por último. Vou ter que sair dessa. Vou ter que sair dessa. E quando eu fui sair do hospital, assim, foi uma dor no coração, né? Porque era um lugar que todos os lugares eu amei trabalhar, mas o hospital, realmente, eu, né, fiquei apegada. Eu saí de lá, acho que meados de 2014, 2015... E aí, em 2016, a gente começou o projeto de Lumiere, né? E montamos a Lumiere. Que fica na subida ali do hospital. Isso, ali ficava, né? Ficava? Porque Lumiere, eu e Felipe terminamos a sociedade em 2021. Felipe foi o nosso primeiro entrevistado aqui, Sim, né? Lembro dele. Isso, nós tínhamos uma equipe enorme, eram 14 profissionais. E aí, nossa. muito legal, muito legal. Você vê que eu sou louca mesmo. Tenho atestado de loucura, Marcos. Eu tenho, assim, certificado para botar na parede de louca. E, até porque quando eu lhe visitei, era ali na subida do hospital. E agora não é mais, então. Não é mais. Você tem que conhecer meu consultório novo lá, tomar um cafezinho. Agora nós estamos localizados em frente à Igreja Matriz. Em cima do Loucas por Esmalte. Sim. Livre de enchente. Da Igreja Matriz? Sim. Agora eu tô lembrando, é próxima à delegacia também para o pessoal se localizar. Aí, próxima à delegacia. É bem na esquina. Bem na esquina, bem na esquina. E aí tá lá adesivadinho, bonitinho, né? Tem a identificação, só jogar no Google Maps. Mas lá e o que mudou agora? Como você falou que tinha toda essa equipe, o que mudou agora? Separamos a sociedade em 2021. Eu estava com Lavínia pequenininha, né? Então, dirigir uma clínica e gerir toda aquela equipe de profissionais... estava pesado porque aí eu também tirava um pouco do foco do meu trabalho, da minha operação e dos meus desejos de ter todos esses
projetos online em movimento, ao mesmo tempo em que eu administro os meus atendimentos e tudo mais, né? Então, encerrei a sociedade, mas continuei sublocando uma sala lá na Lumiere, né? Até segunda ordem, até eu decidi o que eu ia fazer da vida, né? Mas aí eu fui levando e fui, né, ficando ali e tal. E ano passado eu comecei com um incômodo muito grande, assim, tipo, parece que eu quero uma coisa nova. Eu tava gerando algo, né? Sim. Só que eu não sabia ainda o que era. Até que isso saiu pra fora, assim. Então, principalmente depois da enchente. Logo que eu comecei o podcast aqui, Sim. eu tava num processo de transformação, né? Eu tava precisando desse movimento novo. Eu tava precisando começar um novo ciclo. E nisso eu recebi proposta, eu já tinha recebido ao longo desses anos em que eu encerrei a sociedade, várias pessoas me procuraram. Cris, vem atender aqui, tem uma sala legal. Cris, vem comigo, não sei o que. Eu não sentia, né? Aí tem uma esteticista que me atende, maravilhosa, que ela faz uma drenagem linfática maravilhosa, uma terapia linfática, as meninas da Inova Beauty, né? Elas têm um espaço. Sim. Era em cima da farmácia do irmão. E elas estavam mudando. Cris, nós vamos pegar um espaço grande, tem uma sala que nós vamos alugar para alguém. Se você quiser levar a tua empresa, se tu quiser, né? Tá lá, eu ia dividir em 2 salas, mas eu posso deixar só para você. Eu falei, tá bom, não, mas eu conversei com o Felipe essa semana, a gente se acertou diferente e tal, enfim. Fui embora. Depois, aquilo começou a murmurar internamente. Eu conversei com meu marido e Jorge disse, eu não sei nem por que tu tá pensando. Vai olhar, vai sentir o lugar, você é assim, você é uma pessoa do sentir, né? Vai olhar, não descarta antes. Eu, tem razão, tá? Mandei mensagem pra ela, pode? Vamos agora, vamos. Fui lá. Quando eu entrei naquela sala, quando eu entrei e vi a sala, tava toda em reforma, mas eu senti, nossa, é aqui. Aí eu mudei. Aí eu falei, Felipe, temos que conversar. E começamos o processo de mudança. Sim. Isso foi em meados de setembro, outubro, enchente e tudo mais. Acabou que a nossa obra só foi entregue em dezembro. Então, eu me mudei em dezembro. Sim. Iniciei os atendimentos praticamente em janeiro, né? E aí o atendimento é somente Taió, aqui em Salete também? Aqui em Salete também. Taió, Salete e online, mundo inteiro. E online. E o dia a dia é bastante... eu falo assim, de atendimento, você tem uma meta por dia de atendimento? Sim, eu tenho tudo máximo, planejado, né? Tudo, sim. Eu tenho agenda... Somente com agenda também? Somente com agenda, exatamente. Eu tenho hoje uma agenda de atendimentos que são poucos atendimentos por dia. No máximo 5 pacientes por dia, né? Mas todo dia tem 5. Sim. Numa choradinha, às vezes a Monária, Cris, vamos botar mais uma pessoa aqui, né? Mas todos os dias eu tenho agenda cheia. Eventualmente, alguém precisa desmarcar, né? Enfim, a gente tem uma listinha de espera, acaba encaixando antes. Mas não tem grande volume. Por quê? Porque eu dedico muito tempo e muito estudo, né, Marcos? O atendimento não é só o momento do atendimento. Você sabe, como podcast, é um tempo de planejamento, é o tempo de regular um negocinho aqui, não sei o quê. Não é só sentar aqui e fazer. E tem o pós também. Então, no atendimento é a mesma coisa, né? Então, tem uma fase de estudo prévio, tem o atendimento, que é onde eu me dedico total à pessoa que está ali comigo, e depois, né? E o planejamento pós, para a próxima consulta, enfim, e tal. Então, é um trabalho intenso. Antes da gente finalizar, eu queria te perguntar a maior satisfação da sua profissão para você. Olha... Tem tantas, né? Mas eu acho que é ver o brilho no olhar da pessoa se sentindo viva de novo, assim. Se sentindo viva em intensidade, viva para valer, né? Então, não é baseado em resultados. Sim. Né? É baseado justamente nessa satisfação por estar feliz com ela mesma, orgulhosa dela mesma, acreditando nela mesma. E na sua trajetória toda, o fato mais marcante? O fato mais marcante da minha história foi poder ajudar a minha irmã, porque foi por ela que eu comecei a fazer a nutrição. O que mais me interessou, a história da minha irmã mais nova, é que ela já era obesa desde a infância. E meus pais fizeram muita coisa para ela emagrecer. Desde dar medicamento, né, e shakes e tudo mais, né, para não citar marcas mais uma vez, mas aquela coisa que vem até familiar, é insistente e tal, não sei o que, enfim. Ela teve vários problemas de
perda e ganho de peso ao longo da vida e problemas com a alimentação e o próprio corpo. E problemas de saúde. Na adolescência, quando eu decidi fazer nutrição, meu maior anseio era ajudá-la. E hoje, a minha maior satisfação é poder ajudá-la. Que bom. Nós queremos agradecer Cristine Moreschi, agora eu já aprendi a falar. Isso aí. E qual a sua mensagem para todos que estão nos acompanhando nesse momento? Então, gente, saúde é o que você coloca para dentro de você. Viver e ter saúde é se sentir bem de várias formas, não é só não estar doente. Então, essa é a mensagem. Invista no teu maior patrimônio, que é o teu corpo, que é a tua saúde. E ele só existe porque você recebeu um presente divino, né? Então, cuida bem desse presente. Obrigado, Cris. Agora eu vou falar Cris. E sucesso no seu projeto do podcast e pode contar sempre com a gente aqui também. Valeu, Marcos. Obrigada por aguentar as loucuras, as falácias. Não, mas é legal, importante. É legal, né? São bastante assuntos que fazem muitas pessoas mudarem também, às vezes até o pensamento, né? É muito legal, é muito legal. É muito amplo, né? Sim, bastante. É muito amplo. Eu acho que no podcast eu me sinto muito livre para poder ter esse espaço de devagar. Porque não é um minuto, né? Coisas, é 1h30. É 2 horas, às vezes, né? O Muriel adora. O Muriel adora. Muito obrigado. Obrigada a você. Cristine Moreschi, aprendi a falar aqui, eu falava aqui Moreschi, mas é Moreschi. Moreschi. A Cris, nutricionista, com a gente no nosso podcast, no nosso canal. E tem o canal da Cris, que é... MPDcast. MPD, de meu peso definitivo. É só digitar lá que já vai aparecer. Sim, bem facinho. E aqui na técnica o Muriel Caran, que está sempre acompanhando a Cris aqui, né, nos podcasts da Cris também. Esse é o diretor. O diretor Muriel. Muito obrigado a todos.